ministro, ou melhor, para o Brasil, mas com o pé em Portugal, porque o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, comentou hoje sobre a PEC das drogas no Fórum de Lisboa, aquela PEC que está em discussão no Congresso Nacional. Por isso a gente vai para Brasília e o Pedro Teixeira já está na tela aqui conosco para nos relembrar, né, como está, em que pé está a discussão da PEC das drogas e por que o ministro Dias Toffoli já andou falando sobre esse assunto quando perguntado lá em Lisboa. Boa tarde, bem-vindo, Pedro Teixeira. Tudo bem, Yuri? Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que nos acompanha aqui na CNN. Ontem, depois da conclusão do julgamento com relação à descriminalização da maconha no Supremo Tribunal Federal, em que os ministros descriminalizaram o uso da maconha e o porte da maconha para uso pessoal, isso para até 40 gramas ou 6 plantas fêmeas. No Congresso Nacional avançou a criação de uma comissão para discussão da PEC das drogas, que já foi aprovado no Senado e agora segue para análise na Câmara dos Deputados. Questionado sobre isso, o ministro Dias Toffoli disse que, eventualmente, no formato que está a PEC, ela altera uma cláusula pétrea da Constituição, o que certamente faria o Supremo Tribunal Federal se manifestar sobre este projeto, essa proposta de emenda à Constituição que está tramitando lá no Congresso Nacional. Ele, inclusive, falou também para a nossa repórter Priscila Yazbek, que está acompanhando este fórum lá em Lisboa, que, de certa forma, a fraqueza, a falta de possibilidade de decisão para os órgãos decisórios do país faz com que o STF se manifeste em vários casos. Isso pode se repetir agora na PEC das drogas, como também em outras situações que acabam sendo decididas ou pelo Executivo ou pelo Legislativo. A expectativa é de que, com a criação dessa comissão, a gente tenha já nos próximos meses, depois, talvez, ali das eleições municipais, uma discussão mais forte, digamos assim, na Câmara dos Deputados com relação a essa proposta de emenda à Constituição, que pode, de certa forma, alterar a decisão dos ministros com relação à descriminalização da maconha para uso pessoal. Bom, a gente separou um trecho do que disse o ministro Dias Toffoli sobre o contexto dessa decisão do STF e também com relação à tramitação da PEC das drogas no Congresso Nacional. Vamos acompanhar. Então eu não vou adiantar posicionamento, mas do sentido dos votos proferidos, o que eu leio, eu não posso falar pelos colegas, mas pela minha leitura, é de que ali o uso pessoal foi decidido no sentido de uma questão da vida privada. E nesse sentido, então, seria uma cláusula pétrea.